Olá, vamos então resolver o exercício que a gente viu em sala de aula, tá? Que foi o que a gente quer fazer? A gente quer saber quanto que custa essa soma aqui, 1 mais 4 mais 7 até 3n menos 2 mais, aí volta, né? 7 mais 4 mais 1. Isso aqui a gente falou em sala de aula, que a gente ia se referir como se fosse uma soma em escada, né? Porque o que acontece? A gente sobe e desce, né? Nessa ideia de que é uma escadinha, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem que é 1, né? Mais 4, mais 7, tá subindo, né? Mais, tananã, até o 3n menos 2. E aí volta a descer, né? Porque ele volta lá pro 7, pro 4 e pro 1. E aí o que a gente observa é que, se nós formos ver, o que está acontecendo aqui é que a distância do 1 até o 4, que é o próximo número da série, ela é de mais 3, né? Do 4 até o 7 é de mais 3. Só que quando você vem para o outro lado, a distância do 7 até o 4 é de menos 3, né? Ela vai decrescendo, certo? Menos 3. Aí a ideia que nós trabalhamos em sala de aula é que nós dividiríamos essa série em duas partes. A gente quer calcular ela inteira, né? Mas eu iria pegar ela desse primeiro pedaço, e aí eu chamei de R, não, vamos dizer que aqui é o R, e esse segundo pedaço para cá, RS, tá? Chamar de S, RS. E aí eu vou calcular quem é o R e quem é o S. Só que o que eu quero mesmo é essa série aqui, né? Ela todinha, né? Quanto que vale V? Que seria a série inteira, tá bem? Então, eu vou reescrever aqui embaixo quem é que eu estou chamando de R, tá? Então, o meu R vai ser essa série aqui, que ela vai 1, mais 4, mais 7, mais até o nosso 3n menos 2. E o que eu estou chamando de S vai ser essa outra série aqui, que ela vem. Quem é que está aqui atrás do 3n menos 2, né? A gente precisa calcular antes de colocar aqui, mas vai ser o 3n menos 2 menos 3, né? Porque aqui ela começa a decrescer, certo? Então, vamos lá, escrever aqui embaixo, que ela vai ser a 3n menos 5, né? Mais, e aí ela vem decrescendo até que ela volta para o 7, ela volta para o 4 e ela volta para o 1, tá? E aí eu vou agora ver aquela coisa que eu chamei para vocês de regra de formação, lembra? Quem é o primeiro termo? Como é que ele se comporta, né? O primeiro termo. Aí eu vou trabalhar aqui a série R, tá? Começar tentando resolver quem é R. E aí eu vou dizer quem é o R1. E aí lembra que eu chamei a atenção que o R1, ele vai ser esse 1, que é o primeiro número da nossa sequência, né? Mas eu posso... Depois eu vou colocar o R2 e aí eu vou voltar no R1, tá? O R2 não é esse 4? E se eu for olhar o R2 em relação ao 1, ele não é essa diferença de mais 3, ele é 1 mais 3. Então, eu vou colocar esse 3 vezes 1. E quem é 1, então, nessa situação? Ele vai ser 1 mais o 3 vezes 0. Por que eu estou fazendo isso desse jeito, né? Porque eu quero fazer os números, né? Eu quero ver a regra dos números, eu quero contar quantos números eu tenho do lado R, tá? Quem vai ser o R3? Ah, o R3 é 7. Mas quem é o 7? Ele é 1 mais 6, né? Que é 3 vezes 2, certo? E eu vou fazer isso até um determinado K, né?
E aí eu só observo assim, o primeiro número, ele foi contado como sendo o número 0, tá? Porque eu estou dizendo que é esse 3 vezes o 0 aqui, tá? O segundo número, ele foi o 3 vezes 1. Então, o segundo número, eu posso usar esse índice, o 0 e o 1, para contar eles. Então, quando eu encontrar o K, a quantidade de termos do lado R, tá? Ela é K mais 1, tá? Quando eu achar esse K, tá? Eu acho que é... Na verdade, vamos deixar por enquanto assim. É porque o 2, vamos dizer que o RK é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo dizer para vocês. É isso mesmo, ele é o K menos 1 aqui, né? Ele vai ser assim. Quem é o RK? É 1 mais 3 vezes o K menos 1, não é isso? Que a gente está resolvendo. Porque vejam que se eu fosse olhar o 2, ele daria 1 aqui. O 1 seria o 2 menos o 1. O 0 que aparece aqui seria 1 menos o 1. O 3 que aparece aqui seria o 3 menos o 1, que dá o 2, né? O 2 que aparece aqui, certo? Então deixa eu tirar aqui. A quantidade de termos é K, né? Certo? Mas aí eu preciso saber quem é esse K. Mas lá na minha série, o que a gente viu, na minha não, né? Na nossa série, ele é que é 3n menos 2, não é isso que está dando lá? Então, eu vou resolver essa conta aqui, tá bem? Eu vou dizer que 3n menos 2 é igual ao 1 mais o 3, aí eu vou colocar esse k menos 1, tá? Então, eu vou ficar com 3n menos 2 é igual a 1 mais 3k menos 3. Eu quero isolar o k, tá certo? Então, eu vou deixar ele aqui fora, 3k. E aí, eu vou passar o menos 3 e o 1 para o outro lado e vai ficar assim, ó. Lá do outro lado eu tenho 3n menos 2, e aí eu passo 1 trocando o sinal, menos 1, e eu passo menos 3 trocando o sinal, que vai dar mais 3. Então, 3k, agora ele vai ser o 3n menos 3 mais 3, né? Que vai dar que 3k é igual a 3n, aí, porque eu cancelo isso aqui, né? Ou seja, simplificando os dois lados, eu tenho que o k é igual a n. Olha só. A quantidade de termos, a quantidade é n, né? De termos do lado R, tá bom? Aí a gente vai fazer a mesma coisa para descobrir o lado do S. Como é que estava o nosso S lá, hein? 3n. Deixa eu só fazer um negócio aqui, só rapidinho, para a gente ver. Era o 3n menos 2 mesmo, né? Eu não errei, né? Então, agora eu vou calcular o lado do S, tá bom? Esse aqui foi o lado do R. A gente já separou, né? E aí agora eu quero calcular o lado do S. Quantos termos eu tenho do lado S, tá? Abrir aqui uma outra notinha. Tá? Então, do lado do S, eu vou ter esse 3n menos 5, né? Que vai voltar até o 7, até o 4 e até o 1. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar o S1, o S2. Aí você pode, professora, eu trabalho melhor se eu verificasse essa série o contrário, né, da ordem crescente, né? Pode ser? Pode ser, né? Podemos fazer, tá? Vamos olhar então como sendo o primeiro termo 1, que vai significar... Ih, deixa eu ver se vai dar certo. Ah, tá, entendi. É porque ele é o primeiro termo menos o 3, né? Mas vamos olhar do jeito como a gente está acostumado. 1 mais 3 vezes 0, tá?
só para não complicar muito. E aí eu vou pegar o segundo termo da série, o segundo número, como sendo esse 4, que vai ser 1 mais 3 vezes 1, né? E o terceiro termo, igualzinho a outra, né? O 7 mais... Eu só quero calcular a quantidade de números da série, tá? 3 vezes 2, e aí eu vou dizer que é um L, tá? Só para mudar o índice que a gente usou ali no outro. O L deu esse 3N menos 5, né? Só que a gente está observando que é sempre 1 mais um múltiplo de 3, né? E a quantidade aqui ela muda, né? Se aqui é L, aqui vai ser L menos 1. Tá? E aí, de novo, eu vou fazer esse cálculo algébrico aqui fora. Então, tenho que 3N menos 5, quero descobrir quem é o L. É 1 mais 3L menos 3. Resolvi o que estava aqui dentro, tá? Quero isolar o L. Então, vou deixar o L aqui fora e vou trabalhar com tudo aqui do outro lado, tá? 3N menos 5, aí muda o 1 e o menos 3 de lado, trocando o sinal. Menos 1 e mais 3, tá bem? Aí, quanto que dá essa conta aqui do outro lado? A gente tem 3N, aí menos 5 menos 1 dá menos 6, mais 3, né? Que vai dar que o 3L é igual a 3N menos 3. E aí eu posso dizer assim que 3L é igual, coloco 3 em evidência, N menos 1. Simplifico 3 dos dois lados e L vai ser igual a N menos 1. Tá? Então, a quantidade do lado S é essa aqui. Vamos lá. Tá, então já sei a quantidade de termos que eu tenho do lado S, eu já sei a quantidade de termos que eu tenho do lado R. A ideia que a gente tinha é que realmente um lado ele ia ter sempre um termo a menos, né? E que a gente gostaria de encontrar um padrão para poder colocar agora o S embaixo, o R embaixo e o S em cima, não é mesmo? Tentar fazer isso. A gente quer montar, e aí a gente nem vai precisar usar aquela técnica. Então, eu quero fazer o S mais o R, né? Não é isso? O R mais, ou o R mais o S, né? A gente trabalhou primeiro o R, depois o S, tá? Então, vamos fazer isso. Vou colocar o R aqui. 1 mais 4 mais 7 mais até o 3N menos 2, tá? E aí embaixo eu vou colocar o... Ah, na verdade a gente queria até que... Eu lembro que a gente separou esse 3N menos 2, né? A gente tirou esse 3N menos 2 e pegou quem estava antes dele, né? Que é o... Quem que veio antes, né? Foi um número menor que ele, então foi o 3N menos 5, né? Bem aqui, né? Eu vou deixar por enquanto esse, para poder nós termos a mesma quantidade de termos, tá? Por isso que eu estou separando, para poder manipular a mesma quantidade de termos. Aí aqui eu vou colocar o 3N menos 5 desse lado, que ele vai somar com esse... Até separar aqui também, para dar um espacinho aqui para gente, tá? Eu quero o mais 1, aí depois eu quero colocar aqui embaixo do 4 quem é que veio antes? É um menor que ele, né? O 3N menos 8. Esse 3N menos 8 ele vai ser somado com o 4, né? Deixa eu tirar esse pessoal daqui, afastar eles mais para esse lado aqui, para poder fazer a soma em coluna, certo? Aí eu venho aqui, quem é que veio antes do 3N menos 8? É o 3N menos 8 menos 3, né? Que vai dar menos 11, né? Para somar com 7, até que a gente volta. Quem é o nosso primeiro termo, né? Ixi, acho que eu fiz errado aqui, só um minutinho. Quero usar esse aqui de cortar. Tá?
deixar esse mais bem aqui, e aí a gente volta para o 1, tá bem assim? E aí eu faço essa nossa continha de soma, né? E aí eu venho aqui, 3n menos 5 mais 1 vai dar 3n menos 4, 3n menos 8 mais 4 vai dar 3n menos 4, tá? 3n menos 11 mais 7, 3n menos 4, até o 3n menos 4, tá? Quantas parcelas de 3n menos 4 a gente encontrou, hein? A mesma quantidade que a gente calculou lá em cima, né? É n menos 1, a quantidade, tá? Então, a soma do R mais o S, lembra que eu tirei um pedacinho do R, tá? Ela vai ser essa quantidade aqui, o n menos 1, vezes o padrão que se repetiu, 3n menos 4, mais a parcelinha que eu tinha deixado ali de fora, que é o 3n menos 2, tá? Então, agora essa é a soma. E mais quem é que é o R mais S? É o V, né? E agora, tudo que vai acontecer daqui para frente é só a manipulação dessa álgebra aqui, tá? Mas a gente até acabou deixando nessa fórmula assim, né? Sem mexer muito, e depois nós só fomos verificar as instâncias que ela estava resolvendo. Então, vou parar esse vídeo aqui, e aí vocês podem depois só lembrar do raciocínio que a gente fez para testar que essa fórmula estava funcionando para o nosso exemplo, tá bem? Então, até o próximo vídeo.